Bom, agora eu estou aqui no palco do querido Evan Hansen com o núcleo Pais de Família aqui do Sessão espetáculo. adulta. A sessão adulta, né? A gente sai um pouquinho dessa questão. E aí eu queria perguntar para vocês sobre a construção do personagem, para ver como que foi isso, porque eles são pais diferentes. Durante o espetáculo eles até se alfinetam, né? Julgam um ou outro com relação à criação dos filhos e tudo mais, mas no fim das contas eles são um pouco parecidos porque ambos negligenciaram os filhos no sentido da depressão, de onde chegou. Então eu queria saber se na construção desses pais, desse núcleo e dessa relação deles, vocês chegaram a conversar entre vocês ou cada um criou o seu ambiente ali e foram ajustando em cena? Como que foi esse processo para vocês? Não, eu acho que a gente conversa, primeiro que nós três conversamos muito, realmente. É demais, né? É demais, somos parte do elenco maduro do espetáculo e acho que também de uma escola diferente de teatro, acho que naturalmente, né, é uma coisa geracional, a gente vem de uma época e realmente que a gente conversa, senta, faz muita leitura de mesa e a gente gosta de, acho que, descobrir o seu personagem com o outro também. Então a gente debateu, conversou muito. Acho que a peça é feliz no painel dos adultos, nesse sentido de mostrar três adultos completamente diferentes, né? A gente é um casal, eu e Flávia, onde o pai é workaholic, ela é uma mãe que faz vista grossa para as coisas do filho. Estou fazendo uma leitura bem genérica. E essa aqui, a Heidi tem uma questão que ela trabalha, é mãe solo, então já daí é um painel bem diferente dos três. Agora, claro, eu sou pai, ela é mãe, então tem a nossa vida também nisso, né? Sim, sim. E eu acho que a gente empresta, né, a nossa vivência para as personagens, né, e acho que a minha vivência da Flávia é parecida, né, nós somos mães que solo, né, então a gente conversa muito, a gente falou muito sobre a Reise, né. Exato. Pode falar. E vocês, falando isso trazendo da vida de vocês trouxeram um pouco da experiência para o personagem. A história da peça e a reflexão que vocês encontraram aqui mudou um pouco o tratamento pessoal de vocês com filhos dentro da família ou não foi uma questão? Então, para mim aconteceu uma coisa muito bonita, assim, porque o meu filho veio assistir, ele assistiu 2 vezes, ele assistiu o ensaio e depois ele assistiu a estreia, e ele ficou muito emocionado, muito tocado. O meu filho, ele é muito na dele, assim, mas nesse dia que ele assistiu, eu vi que ele realizou um trabalho dentro da cabeça, que ele se resolveu com algumas coisas, e pela primeira vez ele falou para mim assim: mãe, você me fez muita falta, sim, enquanto você trabalhava. E nossa, foi uma coisa assim, a gente ficou uma semana elaborando aquilo, se abraçando muito, se acolhendo muito, porque ele nunca tinha me dito isso. Verbalizado, né? Nunca. E eu acho que caiu a ficha para ele quando ele se viu no Evan, dizendo: caramba, eu também fiquei sozinho, caramba, ela também não teve tempo, sabe? Então foi muito especial para mim. Assim, eu agradeço essa peça por esse gancho com meu filho. Na verdade, Não, tô aqui. o meu filho está no auge dos 15 anos, né? Que eu acho que para adolescência, 15, 16 anos é o auge do auge da questão hormonal, das questões internas, daqueles buracos que nós somos pais, mas somos seres humanos como qualquer outra pessoa, né? A gente cria os nossos filhos também com o melhor que a gente pode dar, mesmo com essas faltas que a gente tem, e faz sempre o nosso melhor. E quando ele foi assistir, foi uma semana também que a gente teve um conflito que nunca tinha havido, assim, mas com a chegada da adolescência e com essa relação de confiança que os filhos criam, né, com os pais, ou cria mais com um, com o outro, o menino geralmente tem mais com a mãe, né, então eu levei ele para assistir a peça, e aí no final ele fez: mãe, olha, se era para mexer comigo, mexeu, tá? E aí ele me abraçou, me deu um abraço, ele fez: poxa, mãe, obrigada, desculpa. Tá bom, meu filho. É isso. Eu acho que a função do teatro é essa, é fazer a sociedade, quando ninguém mais fala, quando ninguém consegue, psicólogo nenhum, terapeuta nenhum consegue falar, o teatro, ele entra na vida das pessoas e busca aquilo lá de dentro, ele traduz aquele sentimento. É isso aí. Eu vou dar um painel diferente do delas, mas acho que é rico por outro aspecto também.
Elas estão dando meus filhos são muito novos, então minha filha tem 12 e meu filho tem 7. A minha filha de 12 conseguiu, né? Inclusive comemorou aniversário no teatro vendo a peça. Mas a peça é falar com um adolescente, né? Com 15, 16, 17, acho que pega mais forte para essa faixa etária. E eles assistiram, meu filho canta as músicas, inclusive ele fez uma cena em casa que eu mandei para todo mundo, que ele faz uma síntese do espetáculo fazendo as edições das músicas. Mas o que pegou para mim foi o meu pai, eu sendo pai mesmo, né? Enquanto pai, poder parar um pouco e perceber através do Larry que a gente precisa desacelerar e olhar para casa mesmo, para as pessoas que estão à nossa volta, e o quanto os filhos precisam da gente, mesmo com toda essa demanda de trabalho que é legítima, e a gente sabe que a gente tem que ser múltiplo, só que tem vezes que o celular ele te ocupa demais, e além da conta, então eu procurei tentar me afastar cada vez mais, se possível, e olhar mais, e brincar mais, e estar mais perto, porque eu fiquei fazendo essa relação com a peça, né? E que a vida é assim, ela nos dá tudo, às vezes ela nos tira e a gente não tem tempo de escolher em que momento quer ganhar e em que momento quer perder. E a gente sabe que criança, piscou o olho já é um adolescente, piscou o olho já é um adulto, e a gente perdeu esse momento. Mas isso que você está falando é muito interessante, era uma pergunta que eu quero fazer para vocês, porque eu acho que só vocês podem ter passado por isso. Fala-se muito sobre o espetáculo do adolescente, o adolescente que está em crise, e a depressão do adolescente. Parece que o foco é muito nisso, mas também fala sobre os pais. Como os pais falam com os filhos, como os pais olham para os filhos. Então eu queria saber de vocês se ao longo dessas 2 temporadas, tanto no Rio quanto em São Paulo, vocês receberam histórias ou depoimentos de pais, e não de adolescentes dizendo, me identifiquei, mas o pai que olhou para si mesmo e fala, será que aquilo não era como a Heidi, que não prestava atenção no meu filho? Olha, eu recebi sim, mas eram feedbacks muito endurecidos ainda, viu? Tipo, não, eu vejo isso na minha casa, mas não sou eu. Sabe, coisas muito endurecidas. Eu acho que essa nova geração, a gente fala sobre muitas coisas, de muitos abusos que eram cometidos, do que é abuso, do que não é abuso, que na nossa geração não falava muito, e que a gente tinha que aprender a administrar. Sabe? Não, isso aí não é bullying, não. Você que é bobinho, você que é fraquinho, é mimimi. Nós viemos muito dessa geração. Então, da minha parte, os pais ainda estão, eles vêm, eles olham, eles reconhecem, mas tem uma dureza de saber que precisa mudar, porque precisa ter uma grandeza individual muito grande para pedir desculpa, sabe? Para reconhecer que é com você também, que é com você também, que você também não é perfeito, que a sua verdade não é absoluta, sabe? E ainda mais em relação aos filhos, que os pais querem escolher profissão para os filhos, querem escolher com quem eles vão casar, não tem essa, né? Então, para mim foi assim. Eu recebo vários feedbacks e assim, caramba, é a história da minha vida. Nossa. Muito, porque realmente, a gente estava conversando ontem, acho que foi o Hugo que me falou, 80% das famílias são com mãe solo. Sim. 80%. Hoje em dia, essa ideia é mais forte, né? Então assim, várias pessoas, vários adolescentes que me abraçavam e falavam, nossa, eu enxerguei muito a minha mãe em você, e várias mães, até me arrepia, que vinham e falavam, meu Deus, como eu me vi em você inúmeras vezes. As pessoas vêm chorando muito, vêm fazendo muita meia-culpa, e assim, se sentindo muito representadas, sabe? Muito mesmo. Eu fico muito, muito honrada de fazer isso, muito feliz, porque é o nosso ofício, né? Sim. A gente servir de espelho para as pessoas se trabalharem e se melhorarem. Sim, acho que a gente está aqui nesse palco para isso, né? E eu quis tocar nesse assunto com vocês, que é justamente por isso, né? Às vezes, no geral, a gente fala muito, o adolescente, porque a depressão, mas tem o outro lado, e esse lado é o que vocês mostram aqui no palco. Tem um ponto também que eu acho que é interessante, que assim, ninguém quer se reconhecer com o Larry, eu sinto muito isso. Ninguém vai chegar e falar, poxa, olha, eu sou tipo o Larry. Não, porque o Larry, ele é um personagem que promove sentimentos antagônicos, assim, sabe? Ele no primeiro momento ele é bem intransigente, ele parece ser duro, ser rude, ele parece ser um cara alheio, mas há um sentimento, há um coração ali, na cena da luva, ou outros momentos do espetáculo, você dá um outro painel. É um personagem que, claro, é uma peça que tem uma preponderância jovem num determinado momento da história, mas os adultos estão lá inteiros.
Mas eu sinto que também tem um problema nessa questão, que assim, eu me chamo Mohamed. Você pode imaginar aqui com esse nome o que eu não passei ao longo da minha infância de brincadeiras e coisas do tipo, bullying. Só que isso, muito tempo, a nossa geração tinha vergonha de dizer que sofria bullying. Que nem você falou. Por quê? Porque você dá uma chancela ou referendar que você é fraco, Sensível. você não sabe se desvencilhar, precisa da mamãe e do papai, precisa pedir ajuda para um adulto, sabe? Tinha Sim. muito isso. Seja homem, rapaz, tem desconta, faz isso. Vai lá Então e bate, a né? gente queria um acolhimento, na verdade tinha de volta uma porrada. Era quase isso, assim. No geral, não estou nem falando especificamente. O teatro me salvou nesse lugar, sabe? O teatro foi o meu acolhimento maior e que me deu camadas, entendimentos e sinapses para que eu pudesse ir adiante. E essa... Eu tenho só mais uma coisa para falar, porque eu acho que assim a peça, ela não, isso que você falou sobre não ser só para o adolescente, também falar sobre os pais, eu acho mais ainda, eu acho que a peça faz um painel sobre sobre a nossa cultura, sobre a nossa sociedade, eu acho muito importante, porque assim, fala muito das referências masculinas, então não é à toa que esse pai, no final das contas, a gente vislumbra o que seria um arquétipo de pai, vislumbra o que seria um arquétipo de mãe, quando essa mãe bota esse filho no colo, né? Então, assim, fala sobre muito da nossa sociedade atual. Eu acho que a personagem da Cíntia é muito interessante, porque a Tati fala, a personagem da Tati fala, cada hora ela tá metida numa coisa, uma hora é o segredo, outra hora é budismo, outra hora é o dilema do onívoro, é engraçado, mas tá todo mundo perdido também. Né, assim, querendo se encontrar, né, querendo ser politicamente correto, o vinho é sustentável, tá querendo se amparar em alguma coisa, né, então eu acho que a peça é muito atual. Sim. É um retrato muito, muito rico da nossa sociedade contemporânea. E foi por isso que eu quis falar com vocês, porque às vezes no superficial a gente não enxerga essas camadas, e a peça é cheia de camadas, tanto para os adolescentes quanto para os pais, e nesse núcleo pais, como você falou, quando a pessoa não quer se reconhecer no Larry, mas se reconhece, diz não, mas não sou eu. A própria negação dela já é o reconhecimento. Já ela refletindo sobre isso. Então a gente aprofundar cada vez mais nesses personagens é muito legal. Eu ficaria aqui horas conversando com vocês, mas daqui a 15 minutos começa o espetáculo, a gente vai ter que encerrar a entrevista. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado a você, obrigado pela entrevista, obrigado por ter assistido o espetáculo e por levar essa mensagem adiante. E vocês têm mais uma semana para assistir aqui o querido Evan Rensa. Sucesso para vocês e que eu possa ver vocês no palco mais vezes em outros espetáculos. Obrigada, querida. Obrigado.